dirige ao príncipe ou ao rei de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, quando o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, e sobre o trono de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como homem, se fora como o coração de Deus. Eis que és tu mais sábio do que Daniel, não há segredo algum que te possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: portanto, consideras teu coração como se for o coração de Deus. Por isso, eis que trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembaiarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e marcharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Na morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiro, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, de quem nós estamos falando? Em primeiro lugar, vamos falar quem está narrando isso aqui. É o profeta Ezequiel. Ezequiel foi aquele profeta que profetizou no tempo do exílio de Babilônia. Você pega o capítulo 1 de Ezequiel até o capítulo 4, você conhece o profeta Ezequiel, o homem que teve uma chamada do céu com visões celestiais. E segundo a segunda parte do livro de Ezequiel, vai do capítulo 5 até o 24, para falar de juízos de Deus sobre Israel. E você ainda vai encontrar uma parte do capítulo 34 e o 36 também, para falar de juízo de Deus sobre Israel. Dos capítulos 25 até o 39, você vê juízo de Deus sobre as nações. E do capítulo 40 ao 48, profecias de restauração para o povo de Deus. O livro de Ezequiel, irmãos, é uma bênção. O tema dele é um novo coração. Um homem que foi chamado por Deus para falar com Israel e também com o povo não israelita. E nessa profecia aqui do capítulo 28, que se encaixa na segunda parte, aliás, na terceira parte, Ezequiel, Deus vai profetizar contra o rei de Tiro. Se você pegar o capítulo 26, Deus está falando da nação de Tiro, para falar que Deus, ele fala primeiro para a nação, para depois falar com o seu governante. É como a terra, ela foi amaldiçoada por causa de Adão. Antes Deus fala com a terra e depois com Adão. Então, irmãos, muitas das vezes a nossa casa é amaldiçoada por causa de nós. Hoje, esse dia eu estava ouvindo um irmão da igreja adventista falando que pessoas que xingam dentro de casa, eles atraem maldições. E atrai mesmo. Conheço um crente perto da minha casa que ele fica jogando um jogo até de madrugada. E ele xinga a noite toda. Isso é uma obra do inferno. Ele sei lá quem está jogando lá. E ele fica xingando os vizinhos lá, o doido lá. Ele vê ele está orando, ele está xingando. E a casa dele é uma dor de cabeça, uma perturbação. E ele só vive nervoso. Toda hora nervoso. Então, mas as palavras atraem problemas para a nossa vida. Temos que tomar cuidado. Esse capítulo 28, ele tem três estruturas. Dos versículos de 1 até o 10, você vê a queda do rei de Tiro. Dos versículos de 11 ao 19, uma lamentação sobre o rei de Tiro. Dos versículos de 20 em diante, até terminar, né? O versículo 26, terminando o capítulo 28, você vê profecia contra a nação de Sidom. Deus está dirigindo seu canhão contra a Fenícia. E dessa vez, contra alguém que a teologia chama de um espelho de Satanás. Você já pensou? Alguém falar que aquele homem ali é um demônio. O que é que você pensa dele? Uma pessoa com olhos bem vibrantes, louco para te matar, materialista até o último fio do cabelo.
O rei de Tiro, ele não era muito diferente do rei da Síria, do faraó e também de Babilônia, o rei de Babilônia. Todos eles estimavam o coração deles como de Deus, porque não existia ninguém na vista deles que fosse maior e melhor do que ele. Ele seria hoje um Elon Musk, por exemplo, um presidente norte-americano, um papa, alguém que não vê ninguém acima dele. Então esse homem, que a teologia não chama ele de rei de Tiro, príncipe de Tiro, a Bíblia chama ele de rei de Tiro. Ele possivelmente é o rei Ecbaal, que reinou nos anos 585 a 573 a.C. Ele é o segundo rei dessa dinastia, sendo o primeiro o pai de Jezabel. Então, ele tem o sangue de Jezabel nas veias. Você imagina que tipo de homem esse homem é. Então, você vê aqui um rei fenício, um homem que a Bíblia diz que o próprio Deus fala sobre ele, que o coração dele se elevou, mas ele tinha motivos. O coração, a Bíblia própria diz pela boca de Deus, no versículo 3, que ele é mais sábio do que Daniel e não há segredo algum que possa esconder dele. Hoje você diria que ele tem uma internet, ele tem uma cúpula de pessoas ligadas à internet que passa toda a informação para ele. Onde está vendendo mais, onde está investindo mais, ele está investindo ali. E está crescendo, está prosperando. E aí vem para nós uma lição. Deus, ele te prova muito mais na bênção do que quando você não tem nada. Porque quando você está na miséria, você agradece a Deus até por uma espiga de milho que você come. Você pode ver que toda pessoa pobre, ele fala, vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Você dá um pãozinho para ele com café, obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. Agora um rico, tenta agradar um rico. Essa picanha aí não é de boa qualidade não, tá? Não gostei não, eu sou muito mais do que o seu restaurante. Ele fala desse jeito. Ele chega num lugar onde tem mulheres, aqui não tem mulheres do meu nível, eu sou muito acima disso. Vai comprar um computador, tenho aquele que é top de linha, que tem nos Estados Unidos. Se não ter, vou embora dessa loja agora. Tem aquele celular de última linha, só vale o de última linha. Esse do ano passado para mim não interessa. Vocês entenderam? A síndrome do rei de Tiro é o tema da mensagem de hoje. Então, a Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel. É claro que nós não estamos falando dentro da parte espiritual. Se Deus mostrasse uma visão para o rei de Tiro, ele não saberia o que dizer. Mas ele era mais sábio do que Daniel em questão de investimentos. Se fosse hoje em dia, ele entenderia de Bitcoin, ele entenderia de moeda digital, ele entenderia de investimentos multimídia, ele teria uma loja virtual muito procurada. Ele era dono dos maiores barcos do mundo, para você ter ideia, era assim que ele fazia dinheiro. A nação de Tiro fica hoje onde